Obrigado a todos. Tenho duas perguntas. Uma é para o Andres e uma é para o Andres e para a Grazi. A primeira, então, para o Andres é... Bom, pensando desde as categorias do Foucault, ele vai argumentar que o poder se estabelece por positividade, né? Dizendo que a gente deve fazer e não o que a gente não deve fazer. Então, a partir dessa premissa, como pensar a performatividade em rede, que, embora produza tensionamento, e eu estou me referindo especialmente aos tensionamentos contra notícias falsas, mas como pensar essa performatividade em rede, que ela provoca um duplo movimento, né, que é de tensionamento e de legitimidade de um certo regime de poder. Então, é meio que uma contradição que a gente precisa enfrentar. E a outra pergunta é, de novo, para o Andres e para a Grazi também, mas também pensando a partir das categorias do Foucault e do jornalismo, que são fundadas num paradigma humanista, com todas as contradições que isso representa, mas como pensar essas teorias num momento de produção e compartilhamento de notícias feito por robôs. Então, acho que esse é talvez o maior desafio que a gente tem contemporaneamente em termos de comunicação, porque a gente opera sobre um paradigma e essa produção de fake news é de outra ordem. Eu ia perguntar para o Andres e para a Grazi essa questão da crise do jornalismo, mas eu acho que o Ricardo já entrou por aí. Eu acho muito bem-vindo esse assunto entre nós. E, então, vou fazer a pergunta que eu tinha para fazer para o Alexandre. E eu acho importante a perspectiva de que tu encontra num filme dos anos 50, dos anos 90, enfim, essa perspectiva de tratar a mulher, um modo do cinema usar a mulher, usar a representação que faz da mulher para criticá-la, né? Então, na relação com o contexto social de uma época, e aí tu falou mais especificamente do cinema noir estadunidense, mas se tu pudesse falar um pouquinho mais dessa crítica que o cinema noir italiano faz sobre essa mulher, porque, de certa forma, também é um modo específico de representá-la, né? Opa, minha pergunta é para o Alexandre, que tu trabalha com gênero, assim, e eu fiquei intrigado, assim, porque quando tu trabalha com gênero é muito fácil, numa pesquisa, cair tanto para nossas próprias convicções sobre tal gênero, como, às vezes, adotar uma abordagem que determinado autor dá para tal gênero que talvez não converse com o caminho que a nossa pesquisa faz. Assim. Daí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre sobre tipo, o método e a abordagem que tu usou para encontrar a definição que cabia melhor dentro da tua pesquisa. Assim. Mais alguma pergunta? Então, passo a palavra para os palestrantes. Para mim? Ok. Começando, então, pela professora Anísia, né? Essa possibilidade, aliás, como o cinema noir italiano utiliza, como ele faz o tratamento da mulher. Eu diria que ele é igualmente misógino e, às vezes, principalmente no cinema neo-noir italiano, porque daí já há uma permissão maior, já aparece de uma forma mais intensa, mais enfática, diversos elementos que dizem respeito à violência. Então, vários filmes retratam a personagem feminina como alguém que
precisa se impor muito mais em função de que sofre uma violência muito mais exacerbada. Isso tanto em relação ao período do noir clássico italiano, quanto eu já não avalio isso com tanta segurança, porque eu estou pesquisando ainda muitos outros filmes italianos e eu precisaria realmente de mais alguns para poder afirmar isso com mais segurança, mas de alguns filmes noir contemporâneos italianos que eu verifiquei, e eu falo dos filmes de acordo com a designação de neo-noir na Itália, que vem a partir da segunda década de 90, as mulheres realmente sofrem muito, elas levam surras fantásticas, então tem cenas realmente muito violentas e aparece muito sangue, o sangue vermelho, porque o noir clássico ele era em preto e branco, então nós tínhamos a suavização dessa violência. E no neo-noir não mais. Então, aparece de uma forma muito enfática. Se nós fôssemos comparar com o cinema norte-americano do mesmo período, e aí eu já considero que tudo que aparece depois dos anos 60, nos Estados Unidos, por exemplo, já é considerado neo-noir, e eu for tomar filmes italianos dessa época, nos anos 60 e 70, na Itália, os filmes já apresentavam uma grande modernização da linguagem, e eles ganhavam, esse termo é equivocado, mas eles já apresentavam cenas, tanto no que se refere à exacerbação da violência, quanto à exploração da sexualidade de uma forma mais enfática do que os norte-americanos. E aí sim, também eu vejo a mulher sofrendo mais nesse sentido. Falo de situações, me recordo agora de alguns filmes, né, de situações de mortes muito bizarras, por exemplo. Então, acontecia sempre isso. O que era? Era a noção de uma femme fatale, que de alguma forma seduzia um homem, o homem acabava pagando em função de ter se sujeitado à sedução dessa mulher, mas a mulher pagava ainda mais. E aí, no noir clássico, o que acontecia? Essa mulher geralmente era punida com a morte. Né? Ou ela ficava, ou materialmente, e ela ficava absolutamente pobre. No noir contemporâneo, o que acontece é que, geralmente, ela até se dá bem materialmente, mas ela deixa de exercer qualquer tipo de... ela é subjugada socialmente, ela é escorraçada, ela não representa mais nada para esse homem, ela é humilhada. Geralmente acontece isso, né? De uma forma bem visível. Eu repito ainda, me falta um pouco mais de domínio de corpos no que diz respeito ao neo-noir italiano, para que eu possa fazer uma comparação mais aproximada com o neo-noir norte-americano. Mas, de algumas dezenas de filmes que eu verifiquei, e vários deles trazem de uma forma muito acentuada a presença da femme fatale, eu poderia chutar mais ou menos nessa direção. E quanto à última pergunta, a noção de gênero, foi muito complicado, porque eu acabei, no início, tendo muita dificuldade se eu poderia considerar o próprio cinema noir como um gênero cinematográfico, porque alguns autores vão colocar o cinema noir como um ciclo, um movimento, outros como um gênero, e aí teve 2 autores, sobretudo, que acabaram me condicionando. Eu acho que eles... não constam mais aqui na minha apresentação, mas se chamam Herdeiro e Santa Marina, um livro de El Cine Negro, de 1996, em que eles vão trabalhar de uma forma muito clara com a noção de gênero, pensando como determinados filmes conseguem resgatar aspectos da sociedade e fazem aparecer esses aspectos num número de títulos suficiente para eu poder encerrar aquilo dentro de uma determinada categoria, que poderia ser pensada como gênero. E aí, quando esses autores trabalham a noção do noir, eles vão dizer também que, nesse período que se entende como noir clássico, que é de 1941 a 1958, o noir funciona tão bem dessa forma que ele até poderia ser elevado à condição de supergênero. Eu não me filio a esse termo, inclusive porque apenas eles
vão utilizar esse termo. Mas como eles defendem de uma forma bastante veemente essa posição, e eu encontrei também essa afirmação em vários outros autores que não explicavam tão bem quanto eles o porquê que o noir era considerado um gênero, mas sempre se referiam ao noir enquanto um gênero, então eu acabei tomando com relativa segurança essa noção de gênero noir. Apenas acho complicado, e daí reitero, né, um posicionamento ao qual eu já fiz menção anteriormente, falar de um gênero neo-noir que estaria circunscrito a uma ideia exclusiva, e que eu penso que não é assim. Eu penso, porque daí já entra toda uma discussão em relação à problemática de gêneros contemporâneos, né? Então, eu acho que o noir ele acaba sobrevivendo justamente em função dessa disseminação. Ele aparece mais ou menos por tudo. É claro que alguns tipos de filmes acabam privilegiando mais determinados elementos do que outros, e alguns diretores vão trabalhar, como Tarantino, Irmãos Coen, por exemplo, vão trabalhar muito melhor com alguns elementos por serem admiradores, né? Enfim, diretores talentosos que vão resgatar com uma certa criatividade, adaptar isso para uma narrativa mais contemporânea, então podem trabalhar melhor do que outros. É isso. Obrigado. Bom, eu estou pensando ainda sobre as questões da Nise e do Ricardo. Eu acho que são questões centrais, né? Começando pela Nise, a crise, né? As diversas crises do jornalismo. Eu acho que talvez hoje a gente esteja passando por uma crise ética, de modo geral, tá? Não só no jornalismo. Mas tem várias transversalidades aí, daí já começando a te responder também, Ricardo. A gente tem a questão das condições de produção nas redações, né, das redações de jornalismo, as condições na qual aquele profissional trabalha, as linhas editoriais, né, os interesses comerciais, que daí a gente vai começar a falar de número de cliques, de compartilhamento, que é uma necessidade cada vez maior das empresas jornalísticas. Eu acho que a formação desses profissionais também, para a gente compreender, né, em alguns casos, particularmente, me pergunto que tipo de profissional estamos formando, né, porque tem alguns casos tanto complicados, né, e a questão ética, né, que é central. Na verdade, o consumo também ele faz parte de tudo isso, porque nós estamos essa instantaneidade que também vai dialogar com a questão da produção nas redações, né? Os repórteres também têm que produzir notícias num menor tempo, talvez sem condições ideais para checar aquela informação, para apurar aquela informação. Às vezes não conseguem entrar em contato com as fontes oficiais, mas tem que dar a informação. Isso está dentro de uma lógica de consumo, né? E me preocupa, né, que eu acho que é um retrato da nossa época, que as pessoas estão dando menos importância ao fato de, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos propagar informações falsas, né? Isso envolve toda a discussão ética também. Tem a questão do algoritmo, tá? Que o Facebook está começando agora a desenvolver técnicas para não propagar notícias falsas, tá? Acho que tardiamente fazendo isso. Tem a questão também do algoritmo, que eu falei no ano passado, aqui no seminário, que ele vai fazer com que nós começamos a dialogar com nossos pares, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta, tá, para essa questão, Ricardo. Eu acho que isso seria a episteme da nossa época, que o Foucault fala, né? Eu acho que todas essas questões que surgem aí, talvez um letramento midiático, né? E isso aí é difícil, porque a gente não tem a sociedade, a gente vê toda a problemática que tem com o financiamento da TV pública, né? Então, aqui eu coloquei uma questão na minha fala, que seria pensar a comunicação de qualidade, né, como bem público, financiar essa comunicação. Isso é uma questão que não está nem em discussão, mas que parece que, né, que seria importante. Então, um letramento midiático que a gente faz nas aulas de jornalismo, isso talvez pudesse ser expandido para salas de aula
das escolas, né? Então, tem uma série de técnicas que as pessoas podem, antes de compartilhar uma notícia, né? Se é uma notícia traduzida, ler a notícia no idioma original, buscar desconstruir aquela notícia, identificando as fontes, né? Quem são os porta-vozes, ser cético em relação ao site que está divulgando a notícia, se é um site conhecido, se não é um site conhecido, se é um veículo que tem trajetória, né? Informação noticiosa, ter cuidado com interpretações sobre vídeos publicados por usuários, porque hoje a gente tem uma cultura da participação bastante forte. Então, nem sempre são sites de notícias. Às vezes, né, tem um vídeo postado no Facebook que viraliza, né, e aquilo ali as pessoas compartilham. Tem o problema do WhatsApp também. Tá? Eu acompanho com um pouco de distanciamento o grupo de pesquisa em políticas públicas e acesso à informação da USP. Né? Então, eles têm um dado, agora que eu não tenho, mas 80 e tantos % da propagação de contranarrativas ou fake news, notícias falsas são por WhatsApp. Então, isso é muito difícil de minimizar aí essas questões. Tá? Esses sites assumidamente ideológicos, tanto de direita para a esquerda, se é que isso existe ainda, né? Eles devem ser lidos com cautela, né? Tanto, eu acho, de um sentido e outro, devem ser analisados e contextualizados, né? Com outros dados. E um exercício interessante no âmbito desse letramento midiático que às vezes eu faço em sala de aula com meus alunos é fazer com que eles entrem nesses sites agregadores, quando dá uma notícia assim, no dia muito bombástica, né? Uma coisa, uau, todo mundo está compartilhando e falando sobre aquilo, entrar num agregador de notícias, como o Google Notícias, por exemplo, e colocar ali, né, as palavras-chave que envolvem aquelas notícias e verificar os diferentes discursos, né, dos diferentes canais de comunicação que estão divulgando aquelas notícias. Eu acho que é nesse sentido, mas a pergunta de vocês vai ao encontro mais das minhas problematizações e preocupações, né, do que uma resposta efetivamente que eu tenha. Eu estou começando a pesquisar essa questão da pós-verdade e da fake news. O jornalismo não é algo que eu tenha trajetória em pesquisa em jornalismo, né? Por sinal, é a primeira palestra que eu não cito o Bauman aqui. Então, mas ele tem a ver com a questão do consumo, que é interessante também para quem quiser. Obrigado. Bom, eu vou tentar sintetizar, porque o tempo já está, né? É que, assim, são tantas questões que estão envolvidas nessa... que não é simples, mas, né, só essa questão que o Ricardo colocou da produção e compartilhamento de notícias por robôs, né? Ao passo que é um momento muito rico de profusão de informação e acesso e toda a série de coisas que a gente vê pelo lado positivo, por outro, a gente coloca as pessoas numa posição muito delicada daquela palavra que muitas vezes se usa de bombardeio de informações, né? E um pouco do que o Andres falava, quais são as capacidades, não seria bem a palavra, mas quais são as condições em que as informações chegam para essas pessoas, né? Quais são as condições que elas têm de discernir daquilo que é falso, daquilo que é verdadeiro, aquilo que é uma fonte confiável ou não confiável. Passa também por um passo atrás de pensar qual é a história que a gente tem dessa relação do jornalismo com as pessoas, né? Então, às vezes, a gente tem que refletir um pouquinho antes. Talvez agora, com todas esses dispositivos, instrumentos que a gente tem de disseminação muito rápida de todo tipo de informação, a gente está colhendo algo que foi disseminado lá atrás e que a gente está sentindo as consequências de coisas que tiveram falhas, que são frágeis, né? Então, hoje, essa disseminação, é claro que, assim, muitas vezes a gente vai pensar, poxa, mas então é só quem estuda ou quem tem competência para conseguir distinguir. Às vezes é difícil para todo mundo essa distinção. Mas eu acho que, de alguma maneira, a própria
concentração de meios, e eu estou falando principalmente do jornalismo, né, que a gente vivenciou durante muito tempo. Então, as pessoas, né, tendo aquele tipo de informação chegando, e agora essa profusão, elas se sentem realmente perdidas, né? E todas essas características, eu acho que o Andres falou um pouco, questões éticas envolvidas, mudanças muito rápidas nas próprias configurações das empresas jornalísticas. Então, assim, sem dúvida, a gente tem muito, muito trabalho a fazer, não só no ponto de vista da pesquisa, né, mas na própria questão profissional, em se tratando do jornalismo, claro, considerando todas as limitações que a gente tem também, que não dá para ignorar, né? Queria agradecer aos professores. E agora a gente vai ter um recesso. E, por conta do que a gente passou um pouquinho do horário, vamos ter só 15 minutos, tá, de recesso, mas dá tempo de tomar um café para voltar em ponto. Obrigada.